global, ou de uma região, ou mesmo uma província. O mais importante é a relação entre o fenômeno individual, o suicídio, e o fenômeno social, a taxa de suicídio. É assim que Durkheim afasta as explicações do tipo psicológico, até admite a sua existência, mas centraliza as suas discussões no social. As causas do indivíduo não são psicológicas, mas sociais. A taxa do suicídio varia de acordo com algumas circunstâncias as quais são examinadas. Acredita que é possível determinar tipos sociais de suicídio em função de determinadas correlações estatísticas. Com efeito, denomina 3 tipos de suicídio, ou seja, suicídio egoísta, o altruísta e o anômico. O suicídio egoísta é analisado graças à correlação entre a taxa de suicídio e os contextos sociais integradores como a religião e a família. A taxa de suicídio varia de acordo com a idade, é maior nos homens do que nas mulheres e muda de acordo com a religião. Baseando-se em estatísticas alemãs, discute que o mesmo é maior nas populações protestantes do que nas católicas. Os indivíduos deixados a si mesmos têm desejos infinitos, incapazes de serem satisfeitos, e com efeito, só atingem um certo equilíbrio graças a uma força exterior de ordem moral que lhes ensina a moderação e os ajuda a encontrar a paz. Homens e mulheres são mais inclinados ao suicídio quando pensam essencialmente em si mesmo, quando não estão integrados ao grupo social, quando os desejos que os animam não podem ser reduzidos a uma medida compatível com o destino humano pela autoridade do grupo e pela força da obrigação. O suicídio altruísta é aquele em que o indivíduo se mata devido a imperativos sociais, sem pensar em fazer valer seu direito à vida. Um dos exemplos são os suicídios existentes no exército. O suicídio anômico, por sua vez, é aquele que mais interessou as reflexões de Durkheim. O mesmo é revelado pela correlação estatística entre a frequência do suicídio e as fases do ciclo econômico. Durkheim observa que sua taxa cresce nos períodos de crise econômica e também naqueles de grande prosperidade. Porém, ocorre sua redução nos períodos de grandes acontecimentos políticos. São essas afirmações estatísticas que sugerem a ideia de suicídio anômico. O que lhe interessa é a crise da sociedade moderna, definida pela desintegração do social e pela debilidade dos laços que unem o indivíduo ao grupo. O suicídio anômico atinge os indivíduos em função das condições de vida da sociedade moderna, em que a existência do social não é regulamentada pelos costumes. Os indivíduos estão em constante competição uns com os outros, esperam muito da vida, fazem grandes exigências e se sentem sempre acuados pelo sofrimento resultante da desproporção entre suas aspirações e satisfações. O suicídio egoísta se manifestará pela apatia e pela ausência de vinculação com a vida. O suicídio altruísta pela energia e pela paixão. E o suicídio anômico pela irritação associada às numerosas situações de decepção oferecidas pela vida moderna, por um desgosto resultante da tomada de consciência da desproporção entre as aspirações e as satisfações. Os suicídios são fenômenos individuais, cujas causas são, contudo, essencialmente sociais. As circunstâncias sociais que criam o suicídio criam também as predisposições psicológicas, porque os indivíduos vivendo em condições peculiares da sociedade moderna são mais sensíveis e, por conseguinte, mais vulneráveis. As causas sociais do suicídio são as forças sociais que variam de sociedade para sociedade, de grupo para grupo e de religião para religião. As sociedades são de natureza diferente das dos indivíduos. Existem fenômenos e forças cujo suporte é a coletividade e não a soma dos indivíduos. Há fenômenos sociais específicos que comandam os fenômenos individuais. O exemplo mais notável são as correntes sociais que levam os indivíduos à morte.
embora cada um deles pense que está obedecendo a si mesmo, quando na realidade não passa de um joguete das forças coletivas. Com referência ao crime, Durkheim afirma, em As Regras do Método Sociológico, que o crime é, pois, necessário. Ele se liga às condições fundamentais de toda a vida social e por isso mesmo tem sua utilidade, pois essas condições de que é solitário são, elas próprias, indispensáveis à evolução normal da moral e do direito. Durkheim considera o crime um fenômeno socialmente normal, o que não significa que os criminosos não deixem de ser punidos. O crime não é um fenômeno patológico, bem como uma certa taxa de suicídio é considerada como normal. O patológico é voltado para o aumento da taxa de suicídios, que se caracteriza pelo aumento da diferenciação social, a densidade da população, a intensidade das comunicações e a luta pela vida. Quando o indivíduo não é integrado à sociedade, a afirmação presente de Durkheim, tanto no livro Divisão do Trabalho Social como em O Suicídio, é que se constitui um caso patológico. A única forma de integrar o indivíduo à sociedade, entende Durkheim, é através da profissão e do trabalho. É através da divisão social do trabalho, da profissão hierarquizada e da disciplina que os homens conseguem visualizar aquilo que são. Durkheim discute, ainda em O Suicídio, que o homem individual é um homem de desejos e, por isso, primeira necessidade da moral e da sociedade vem a ser a própria disciplina. O homem precisa ser disciplinado por uma força superior autoritária e amável, isto é, digna de ser amado. Essa força, que ao mesmo tempo se impõe e atrai, só pode ser a própria sociedade. É assim que, em As Regras do Método Sociológico, Durkheim afirma que é preciso que a autoridade de que goza a consciência moral não seja excessiva. De outra maneira, ninguém ousaria levantar a mão contra ela e ela se cristalizaria facilmente de uma forma imutável. Para as sociedades e para os indivíduos, a doença é algo a ser evitado. A ciência é o caminho para evitá-la. Não se trata de perseguir um fim que foge à medida que avança, mas de trabalhar para manter o estado normal, restabelecendo o perturbado. O dever do homem do Estado, tendo como ferramenta a ciência, é executar o papel do médico, por meio de uma boa higiene, previne a eclosão de doenças e, quando essas se declaram, procuram saná-las.